Quando me casei com Vinícius, achei que finalmente teria uma família de verdade. Eu tinha vindo de um lar desestruturado, cheio de ausências e mágoas, e idealizei naquele relacionamento a chance de viver algo leve, com parceria. Nos primeiros meses, ele era atencioso, carinhoso, e dizia que sonhava construir uma vida comigo. Mas bastou eu engravidar do nosso filho, o Lucas, para a fachada desmoronar. O carinho virou silêncio. O apoio, indiferença. Durante a gestação, passei por vários momentos difíceis. Enjoos, pressão baixa, e ainda assim cuidava da casa e das tarefas. Vinícius, por outro lado, se tornava cada vez mais ríspido. Mulher grávida acha que é inválida agora, soltou uma vez quando me viu sentada descansando. Na época, preferi não responder. Eu me enganava dizendo que era o estresse, que tudo melhoraria quando o bebê nascesse. Mas só piorou. Com o nascimento do Lucas, eu deixei de existir para ele. Dormia mal, comia quando dava, e mesmo exausta, tentava manter a casa em ordem. Se eu reclamava de cansaço, ele dizia: "Você só fica em casa o dia inteiro." Cansada de quê? Comecei a me calar. Já sabia que qualquer fala minha virava motivo para deboche. Passei a falar sozinha, a chorar no banho, escondida, para não escutar mais desprezo. Certa noite, pedi para ele segurar o bebê enquanto eu tomava um banho rápido. Eu estava com dor no braço de tanto carregar o pequeno. Ele me olhou e disse com nojo: "Não sou babá. Se vira." Tive vontade de sumir naquele instante, mas engoli seco. Fui até o chuveiro e deixei a água escorrer pelo rosto, tentando não me quebrar por dentro. Mas já estava quebrada. Só ainda não tinha aceitado. O pior veio semanas depois, quando adoeci. Uma gripe forte me derrubou de vez. Começou com dor no corpo, febre e calafrios. Mesmo assim, eu continuei cuidando do Lucas. Não havia opção. Vinícius fingia que não era com ele. Me olhava de longe, com aquela expressão de tédio, como se eu estivesse apenas querendo chamar atenção. Eu tentava fazer o básico, dar banho no bebê, preparar algo simples para comer, mas meu corpo mal respondia. Em uma das noites, acordei suando frio. O bebê tinha mamado mal e chorava. Eu tremia tanto que mal conseguia me levantar. Fui até o quarto onde Vinícius estava no celular e pedi, quase implorando: "Você pode pegar alguma coisa para eu comer? Por favor, acho que estou com febre." Ele nem desviou o olhar da tela. Apenas disse com desprezo: "Não sou babá. Vai se virar. Ficar chorando de dor agora não vai mudar nada." Fiquei paralisada por segundos. Minha cabeça latejava, minha barriga doía de fome. Voltei para a sala me arrastando. Me enrolei no cobertor com o Lucas no colo, tentando acalmar meu próprio coração que parecia gritar por socorro. O pior não era dor física, era saber que aquela pessoa que um dia disse me amar agora me tratava como um peso descartável. Era estar ali presente, mas invisível. Na manhã seguinte, minha febre estava ainda mais alta. Tentei tomar um copo de água, mas vomitei em seguida. Olhei meu reflexo no espelho do corredor e me assustei. Olheiras fundas, rosto pálido, cabelo desgrenhado. Era como se eu estivesse desaparecendo aos poucos. Mas nem isso comovia o Vinícius. Ele apenas perguntou se eu ia melhorar logo ou se ia fingir doença a semana inteira. Na tentativa de melhorar, tomei um remédio que encontrei no armário. Mas meu estômago já estava tão vazio que comecei a passar mal na mesma hora. Sentei no chão da cozinha, chorando, com o bebê no colo, me perguntando como alguém podia assistir a dor de outro ser humano tão de perto e continuar agindo como se nada estivesse acontecendo. Ele passou por mim no corredor, viu minha situação e apenas resmungou: "Se morrer, vê se morre longe do sofá. Não quero limpar bagunça." Naquele momento, eu entendi que não havia mais o que esperar dele. Mas o que eu podia fazer? Não tinha para onde ir, não tinha forças, e não queria preocupar minha mãe, que morava em outra cidade e nem desconfiava do que eu vivia. Vinícius vivia dizendo que estava cansado de manter duas bocas e que eu só atrapalhava. Mas, ironicamente, ele tinha sido quem instalou uma câmera na sala meses antes,
dizendo que era para segurança. A câmera ficava conectada à TV, e tudo era gravado automaticamente. Ele nunca imaginou que aquilo, um dia, se voltaria contra ele. Dona Cida, a mãe dele, costumava nos visitar de vez em quando. Nunca se intrometeu, mas sempre observava. Ela sabia da câmera, porque foi quem deu a TV que usávamos. Naquela tarde, ela apareceu sem avisar. Bateu palmas no portão e eu fui atender, trêmula, com o bebê no colo. Ela me olhou assustada. Você tá bem, menina? Balancei a cabeça dizendo que sim, mas meus olhos contavam outra história. Ela entrou, viu a pia cheia, o chão sujo, eu suada, tremendo, e se calou por alguns segundos. Depois, se virou para a sala, onde a TV mostrava a gravação da madrugada anterior. A imagem era nítida. Eu, pálida, segurando o bebê, pedindo comida. E a resposta do filho dela, com aquela frase gelada: não sou babá. Ela assistiu tudo, sem falar nada. Apenas assistiu. Depois de alguns minutos, se levantou, veio até mim, colocou a mão na minha testa e disse: você tá com febre alta. E ele nem se mexeu. Fiquei em silêncio. Ela soltou um suspiro, como se estivesse tentando conter a raiva. Em seguida, foi até o quarto de Vinícius, pegou algumas roupas do neto, fraldas, cobertores, e voltou dizendo: vai colocar uma roupa. Você e o neném vão sair daqui comigo. Agora. Tentei argumentar, mas ela não deixou. Não precisa dizer nada. Eu vi com meus próprios olhos. E não vou deixar isso continuar. Vinícius estava dormindo e nem viu a gente sair. Ela pegou a chave do carro dela e me colocou no banco da frente, ajeitou o bebê na cadeirinha e seguimos em silêncio. Meu corpo doía, minha cabeça rodava, mas ali, dentro daquele carro, eu me senti segura pela primeira vez em muito tempo. Enquanto ela dirigia, uma lágrima escorreu no meu rosto. Eu não sabia o que viria depois. Mas uma coisa eu já sabia: não estava mais sozinha. A casa da Dona Cida era modesta, com paredes claras e cheiro de café fresco. Assim que entrei, ela me guiou direto para o sofá, tirou meu filho do colo com um carinho inesperado e me disse com firmeza: você vai descansar. Aqui ninguém te nega comida, nem respeito. Foi a primeira vez em meses que me senti amparada de verdade. A febre ainda queimava, mas pela primeira vez, minha alma parecia esfriar. Naquela noite, ela fez um caldo de legumes, trouxe um cobertor limpo e insistiu para que eu dormisse na cama dela. Fica tranquila. O bebê dorme comigo hoje. Você precisa de repouso. Chorei em silêncio enquanto sentia o travesseiro macio e o quarto em penumbra. Não chorava de dor, mas de alívio. Era como se meu corpo tivesse sido visto pela primeira vez em muito tempo. No dia seguinte, quando acordei, ouvi risos vindo da cozinha. Dona Cida conversava com meu bebê como se nada mais existisse no mundo. Preparei forças para levantar, mas ela me deteve no corredor com um olhar só. Nem ouse levantar ainda. Hoje você é hóspede. Ri baixinho. Ela não era de abraços, mas sua forma de cuidar era direta, prática e cheia de dignidade. Durante os dias seguintes, ela cuidou de mim e do Lucas como se sempre tivesse feito aquilo. Eu ainda estava fraca, mas pouco a pouco recuperava o apetite, o sono e a esperança. Em alguns momentos, tentei puxar conversa sobre o Vinícius, mas ela não quis alimentar o assunto. Só disse: você não tem culpa do filho que eu criei. Mas agora eu posso cuidar da nora que ele não soube valorizar. Certa tarde, estávamos tomando chá na área da frente quando ela comentou, quase casualmente, sobre uma antiga casinha no fundo do terreno. Era pequena, com 2 cômodos, desocupada há anos. Se quiser, posso te ajudar a reformar. Não precisa voltar para ele. Fiquei em silêncio por alguns segundos, com o coração acelerado. Pela primeira vez, alguém me oferecia uma chance real de recomeçar. Nos dias seguintes, começamos a limpar o espaço. Era cheio de poeira, mas tinha uma energia diferente. Ali, eu via possibilidades. Dona Cida falava pouco, mas ajudava com cada detalhe. Um colchão aqui,
uma mesa usada ali. Quando souberam da minha situação, algumas vizinhas começaram a trazer doações: um fogão antigo, cortinas, roupas de cama. Era como se a comunidade quisesse me lembrar que eu não estava mais invisível. Com o tempo, comecei a costurar algumas peças de roupa. Uma das vizinhas, Dona Estela, me emprestou uma máquina antiga e disse que, se eu quisesse, poderia começar a consertar roupas do bairro. Aceitei com medo, mas também com gratidão. Aos poucos, fui pegando jeitos de barra, ajuste, zíper. E com isso, fui costurando não só roupas, mas pedaços meus que estavam em frangalhos. Daniel, meu filho, crescia saudável. Começou a engatinhar pela varanda da casa da avó, ria com as vizinhas e parecia sentir o ambiente leve. Eu também me transformava. Estava mais magra, sim, mas com os olhos mais vivos. Os cabelos presos com grampos velhos agora combinavam com uma mulher que, mesmo machucada, voltava a se erguer com cada ponto que dava na máquina. E então, claro, Vinícius reapareceu. Primeiro com mensagens vazias. Depois, com ligações insistentes. Dizia que sentia saudade do filho, que queria conversar. Mas em nenhum momento pediu desculpas. Nem reconheceu o que tinha feito. Dona Cida me perguntou o que eu queria fazer. Respondi que ele podia ver o Lucas, desde que fosse sob minha supervisão. E na casa dela. No dia do primeiro encontro, ele apareceu de cabeça baixa, com presente comprado às pressas e um olhar sem brilho. Tentou conversar comigo como se nada tivesse acontecido. Mas eu não era mais a mesma. Apenas observei. Ele segurou o filho por alguns minutos, tentou fazer piada, mas o próprio bebê estranhou. Quando Vinícius tentou se aproximar mais de mim, recuei. Tô aqui por ele. Só por ele. Nos dias seguintes, continuei com os concertos. As vizinhas passaram a confiar no meu trabalho e, em poucos meses, eu já conseguia comprar frutas pro Lucas, fraldas e até uma roupinha nova. Cada peça costurada era um passo para longe do passado. E cada elogio que recebia era como um ponto firme numa nova identidade. Eu podia. Eu conseguia. Eu valia. Dona Cida, com seu jeito duro, passou a mostrar mais carinho em silêncios do que em palavras. Uma noite, enquanto dobrávamos roupas juntas, ela disse: "Você fez mais por você em 2 meses do que muita gente em anos." Aquilo me arrepiou. Vinda dela, era o maior dos reconhecimentos. Comecei a pensar em oferecer aulas de costura para as outras mulheres da comunidade. Muitas estavam em situações parecidas com a minha. E vi que aquilo podia virar não só uma renda, mas um espaço de fortalecimento. Quando contei a ideia à Dona Cida, ela apenas disse: "Então vambora. Você ensina, eu cuido das crianças." E assim nasceu algo maior do que eu esperava. Mas como toda transformação incomoda quem ficou estagnado, Vinícius não demorou a demonstrar que não estava satisfeito. Na próxima visita, ele chegaria não só com saudade, mas com exigências. E tentaria tomar o que já não lhe pertencia mais. Vinícius apareceu numa tarde abafada de sábado, sem avisar. Dona Cida estava no portão, regando as plantas, quando viu descer do carro com uma postura que misturava culpa e arrogância. Trazia um brinquedo de última hora, embrulhado às pressas, e um sorriso disfarçado de arrependimento. Eu estava dobrando roupas no ateliê quando vi sua silhueta na entrada. Meu corpo enrijeceu, mas respirei fundo. Não era mais aquela mulher frágil do sofá. "Vim ver meu filho", disse ele, como se tivesse esse direito garantido. Dona Cida não respondeu. Apenas me lançou um olhar de quem sabia que não era com ela. Assenti com um gesto contido. Daniel estava brincando no tapete da sala. Ao ver o pai, parou, o encarou curioso. Não correu para ele. Não sorriu. Apenas observou. Era como se mesmo criança já soubesse distinguir presença de ausência. Vinícius tentou brincar com o filho, puxou conversa comigo, elogiou a casa da mãe, fez piadinha sobre o calor. Mas a máscara caiu quando olhou meu ateliê improvisado. "Então virou costureira agora?" Disse, como quem zomba de uma fantasia.
Virei mulher que se sustenta. E que não pede mais nada a você, respondi sem levantar o tom. Ele riu, incomodado. Tentou disfarçar, mas estava claro que minha nova postura o desarmava. Depois daquele dia, ele passou a aparecer com mais frequência, sempre dizendo que queria se reaproximar do filho. Dona Cida o recebia por educação, mas não deixava espaço para aproximações forçadas. Eu permitia a convivência com limites. E a cada nova visita, ficava mais evidente que o que o movia não era amor de pai, e sim controle perdido. Ele tentava elogiar meus bolos, minhas costuras, como quem oferecia migalhas em troca de uma brecha. Foi numa dessas visitas que ele soltou, diante de mim e da própria mãe: sabe, se quiser, pode voltar para casa. Eu deixo você montar esse teu negócio lá. Tem espaço. A fala me soou como uma armadilha, um teatro de boas intenções. Não preciso da sua permissão para nada, nem da sua casa. Já tenho o meu canto. E, principalmente, minha paz. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois levantou e saiu sem se despedir. Naquela noite, pensei em tudo que tinha vivido ali, no chão da sala, febril, segurando o bebê com os braços trêmulos. A imagem dele rindo no sofá enquanto eu pedia comida não saía da minha cabeça. E agora, ele surgia como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que o processo de cura era lento, mas também sabia que não podia permitir que ele tentasse reescrever a história. Porque quem sobrevive, não esquece. Algumas semanas depois, recebi uma encomenda grande para confeccionar peças para um evento beneficente na cidade. Era minha chance de mostrar meu trabalho para mais gente. Passei noites costurando, lavando tecidos, bordando detalhes com o filho no colo e o coração cheio de esperança. No dia da entrega, fui até o centro com Dona Cida. Quando vi minhas peças expostas, com uma plaquinha escrito Oficina da Dani, chorei. Era real. A repercussão foi rápida. Outras costureiras da cidade vieram conhecer meu trabalho. Ganhei clientes novas, encomendas para festas, até uma proposta de dividir um espaço maior com outras artesãs. Minha história começou a circular pelas redes sociais da comunidade. E, claro, chegou até Vinícius. Ele reapareceu, dessa vez sem desculpas. Só disse: "Tô vendo que você virou celebridade. Parabéns, viu?" Olhei para ele com serenidade. Não sou celebridade. Só tô onde você nunca me deixou estar, em pé, com dignidade. Ele riu, sem graça. Achei que você fosse mais humilde. Tá se achando demais. Respirei fundo. Não é orgulho, é sobrevivência. E você nunca entendeu isso. Ele olhou pro lado, sem coragem de rebater. Mas antes de sair, soltou: "Se tiver dinheiro sobrando, me avisa. Quem sabe eu monte um negócio também." Aquilo não era piada. Era recalque. Dessa vez, Dona Cida não se calou. "Meu filho, a única coisa que ela tem de sobra agora é respeito. Coisa que você nunca soube dar." Ele desviou o olhar e, pela primeira vez, abaixou a cabeça. Foi embora. E nunca mais voltou. Nos dias seguintes, a vida seguiu num ritmo novo. Montei uma pequena rede de apoio com outras mães do bairro. Nos reuníamos aos sábados, trocávamos ideias, técnicas de costura, histórias de vida. Ali não tinha julgamento, só acolhimento. A oficina virou um espaço de cura coletiva. Comecei a dar aulas para adolescentes interessadas em aprender costura como profissão. E via, nos olhos delas, a mesma sede de autonomia que existia em mim meses antes. Daniel crescia sorridente, saudável, rodeado de carinho. Não perguntava pelo pai, mas sabia que ele existia. Quando me perguntavam onde ele estava, eu dizia a verdade com palavras simples: "Ele fez escolhas ruins. E agora mora longe da gente." Ele aceitava, com a sabedoria dos inocentes. Um dia, Dona Cida me chamou no portão com uma carta na mão. Era do Vinícius. Um pedido de desculpas tímido, sem muito peso, dizendo que estava tentando mudar. Não respondi.
porque havia entendido que algumas dores não precisam de resposta, só de distância. Hoje, olho para trás e não me reconheço naquela mulher tremendo de febre, implorando por um prato de comida. Aquela mulher morreu. E no lugar dela, nasceu alguém que descobriu que o valor de uma vida começa quando a gente aprende a dizer: basta. Agora, quem entra pela minha porta sabe que aqui não se bate, não se grita e não se nega comida a ninguém. Porque aqui, tudo que se costura é respeito. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!